não é um acidente tão grave que resulta em óbito. Esse é o que usa o motociclista o que usa a moto, a motocicleta, para seu transporte. Não necessariamente transporte de mercadoria ou motoboy, não, ele usa para se locomover dentro de Porto Alegre. De acordo com um estudo feito pela empresa pública de transporte e circulação, homens entre 18 e 40 anos são os que mais se envolvem em acidentes. Além disso, muitos não têm carteira de habilitação. Então, nós temos em torno de 20% dos motociclistas, dos condutores sem CNH. Isso é um dado bastante preocupante. Nós temos a imprudência deles por avanço de sinal, que avanço de sinal não necessariamente semáforo, pode ser um avanço de pare, um avanço de preferencial. Nós temos o álcool e direção e temos a velocidade inadequada ou excessiva, né, para aquele momento do acidente. A frota de motociclistas é de apenas 11% na capital em relação ao restante do trânsito. Mesmo assim, eles estão envolvidos em metade dos acidentes na capital. Somente no primeiro semestre de 2019, foram 24 acidentes envolvendo motos. 17 deles resultaram nas mortes destes motociclistas. No mesmo período do ano passado, o número foi de 16. A IPTC acredita que pode mudar esses números através de ações de educação. Os projetos estão sendo intensificados, inclusive em revendas de motocicletas. Através da multiplicação, levando informação em todos os locais em que nós estamos, enquanto setor de educação, levando essa informação para sensibilizar e conscientizar as pessoas sobre a importância do autocuidado, ter noção da sua fragilidade. Hoje, se tu pudesse voltar lá naquele dia de 2009... não repetiria esse ano? Não repetiria, mesmo já estando acostumado com essa nova vida, óbvio, né? Ninguém gosta de perder nada, né? Eu seguiria reto, se deixar o celular lá, eu faria outra volta, mas não faria aquela manobra de novo. Infelizmente, a maioria dos casos é por pura imprudência. Imprudência no trânsito, acidentes acontecem, a maioria das vezes por conta disso. 7h19, vem pra cá, 7h19. 11 pessoas já foram ouvidas depois do tiroteio que aconteceu durante uma partida de futebol em Gravataí na semana passada. A gente volta a falar com o Thiago Zaridini, que tem mais detalhes sobre este caso. Bom dia novamente, Thiago. Bom dia mais uma vez para ti, Gamon, e para todo mundo que nos acompanha. Foram 11 depoimentos já prestados à polícia por esse tiroteio que aconteceu aí no bairro Santa Cruz, em Gravataí, durante uma partida de futebol. A polícia, apesar de ter encontrado várias testemunhas, está com muita dificuldade de chegar até os suspeitos de abrir fogo. Isso porque essas testemunhas estão com receio de falar mais detalhes, por conta de estão com medo, né, de sofrerem represálias. Por isso, a polícia está analisando câmeras de monitoramento ali no entorno de onde ficava esse campo onde o tiroteio aconteceu, na esperança de encontrar alguma prova que leve até os suspeitos. Por enquanto, Gamon, são duas principais linhas de investigação. A primeira é que o tiroteio foi motivado por disputa entre integrantes de facções rivais, já que os membros de ambos os times tinham antecedentes por tráfico de drogas, pelo menos a maioria deles era membro de facções. A segunda hipótese da polícia é que uma das vítimas, identificadas como Adélio Antunes, de 28 anos, era o alvo principal. Ele tinha acabado de sair da prisão, Gamon, e por isso a polícia acredita que ele tenha saído de lá com alguma rixa, e aí os bandidos que seguem presos têm ordenado esse ataque. Ao todo, 10 pessoas foram feridas durante esse tiroteio. 2 delas morreram um dia após serem baleadas, entre elas uma mulher que estava assistindo a partida, Gamon. Poxa vida, é lamentável, né? Lamentável a morte dessa mulher que estava junto com eles. O outro envolvimento no tráfico de drogas, aliás, como você disse bem, a disputa, a guerra do tráfico vem fazendo muitas vítimas. Claro que muita gente que morre está envolvida na guerra, na disputa por pontos de vendas de drogas. Mas outras tantas aí são inocentes, que por estarem perto, no local errado, muitas vezes com gente que seria o alvo, elas acabam morrendo. Teve o caso daquele jogador do São José, jovem jogador, junto com a namorada de 17 anos,
pegou um carro por aplicativo, né, e o motorista que seria o alvo de um atentado, e eles acabaram morrendo, o jogador do São José e a namorada. É lamentável. Agora, as testemunhas, claro que ficam com medo, mas tem que colaborar com a investigação. Esse Cubê tem que colaborar para colocar eles atrás das grades. Eu não sei por que eles não querem colaborar. Alguma coisa tem aí. Como diria a minha avó, tem caroço nesse angu. Se eles não querem colaborar, não querem ajudar a polícia a ir atrás desses marginais que fizeram esse atentado, ou é porque realmente eles estão com medo, ou é porque eles vão, em determinado momento, revidar. Em determinado momento, eles vão atrás de quem fez isso. 7h22 e o Ministério Público tem uma ação na Justiça para impedir que 17 líderes de facções criminosas voltem ao Estado. Eles estão isolados há 2 anos em penitenciárias federais. O repórter Samuel Vettori tem os detalhes. Samuel. Pois é, Gamão, o Ministério Público está numa corrida contra o tempo, muita pressa, são ações, na verdade, na vara de execuções criminais aqui de Porto Alegre, também em Canoas e também em Novo Hamburgo, tudo com muita pressa, protocolando esse material todo, esses documentos todos, outro documento, outro recurso no Tribunal de Justiça que fica aqui em Porto Alegre. Isso tudo é na tentativa de reverter a decisão que faz com que 17 líderes de facções criminosas, pessoas consideradas de alta periculosidade, responsáveis por boa parte dos homicídios e do tráfico de drogas registrado aqui no estado, voltem para o Rio Grande do Sul. Como tu disseste, eles já estão há 2 anos em penitenciárias federais. Vivem lá numa situação muito diferente daqui, sem acesso a celular. O Ministério Público atesta isso, que em prisão federal não tem celular lá dentro, né? Então, é um depoimento importante do Ministério Público dizendo isso. E a gente sabe, Gamon, que com o celular, os criminosos tornam a cadeia, é um clichê, mas vamos lá, é um escritório do crime, né? Lá dentro, eles conseguem mandar que comparsas aqui do lado de fora executem, façam as tarefas relacionadas ao tráfico de drogas e outros tantos crimes que a gente vê por aí. Bom, e se não houver uma reversão, talvez nos próximos 10 dias esses presos já retornem para o Estado. E aí também a SUSEP vai ter que se mobilizar, encontrar vagas em presídios. Não é qualquer vaga não, tem que ser em penitenciárias de segurança um pouco melhor, né? Porque nós não temos aí grande segurança nas nossas penitenciárias. A penitenciária de alta segurança de Charqueadas, que mantém esse nome, perdeu o status de alta segurança, mas ali é o local mais seguro ainda que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, para que esses presos fiquem isolados. Não existe aqui no estado o regime disciplinar diferenciado, aquele que faz com que presos fiquem a maior parte absoluta do tempo do dia em um local fechado, sem contato com ninguém, só no chamado parlatório, aquela salinha, tem um vidro no meio, para ele poder conversar com um familiar, com um advogado, e essas conversas são limitadas também. Aqui não existe toda essa tecnologia e todo esse modelo para isolar líderes de facções criminosas. E lá eles são submetidos a isso, né? Então é mais um objetivo que faz com que o Ministério Público tente na Justiça fazer com que esses presos não retornem. O argumento de quem quer trazê-los de volta é de que eles precisam estar mais próximos das famílias, que o papel da lei penal é o papel da ressocialização. É isso que está escrito na nossa lei penal, que eles precisam estar mais perto do seu ambiente, então, para que essa ressocialização, não acredito que possa acontecer, mas enfim, é o objetivo da lei penal fazer com que se ressocializem. Bom, então tem essas 2 argumentações, era para eles terem vindo já, Gamon, já no ano passado, então o Ministério Público conseguiu prorrogar esse retorno. Para este ano, então, agora tudo de novo, mais recursos, para tentar isolá-los em cadeias federais. Lembrando que dos 27 que foram levados do Rio Grande do Sul, naquela grande mobilização que nós mostramos na Record há 2 anos, aviões da FAB, dezenas e dezenas de carros, centenas de agentes buscando presos em vários pontos aqui do Rio Grande do Sul, levando para penitenciárias federais. 27 foram, 10 já voltaram e 17 podem voltar a qualquer momento. Gamon. Tá certo, Samuel. É um absurdo, né? 17 presos perigosíssimos retornarem ao Estado sob a justificativa de ressocialização. A gente está falando de líderes de facções criminosas. Vão ser reinseridos na sociedade tranquilamente. Algum juiz acredita que isso é possível. Às vezes eu desconfio da idade, né? A idade desse juiz, né? Tem 14, 15 anos. Tem história para boi dormir.
Eles não querem ficar perto dos familiares, eles precisam voltar para continuar gerenciando as facções criminosas. E quando a gente se pergunta de que lado que está o judiciário, claro que a gente não pode generalizar. Eu confio na justiça, no judiciário. Agora, existe parte do judiciário que tem interesse, sim, no retorno desses criminosos. 7h27, agora uma comunidade de Gravataí está há 20 dias sem recolhimento do lixo. Quem está lá acompanhando de perto é a repórter Melanie Albuquerque. Como é que está a situação por aí, minha amiga? Olha, Gamon, eu cheguei aqui agora e achei que só o lixo era o problema da Rua Acácia, no bairro Sagrada Família, em Gravataí. Só que a rua toda tá precária demais, tá? É buraqueira, é lama, tive que colocar minha galocha, parou de chover. Só que olha só o estado que tá essa rua, o abandono da Rua Acácia. Bom, o lixo todo espalhado aqui, tá? Dá só uma olhadinha na situação. Não é recolhido o lixo, caminhão não passa nem perto aqui, tá? Os moradores já me falaram que há muito tempo caminhão não tem nem sinal. A gente consegue ver, né? O lixo está todo aqui para fora, os moradores têm que tirar o lixo de casa, claro. Como é que vão ficar com o lixo dentro de casa? Impossível, né? Imagina o cheiro dentro da casa da pessoa com o lixo. Ah, não, vou deixar aqui dentro da minha casa e aí? Não tem condição, né? Então tem que colocar para fora, nas lixeiras, eles colocam ali dentro da lixeira, só que tem um ponto que a lixeira já não suporta mais tanto lixo, a quantidade é muita. Olha só o estado que tá essa rua. Eu cheguei aqui e o Jorge, que é o morador que entrou em contato com a Record TV, disse, olha, tá precário. E exatamente, ele definiu muito bem, a rua inteira precária. É barro, Gamon, é buraco, tá um horror essa rua aqui, tá? Eu não sei nem por onde começar, porque de tão ruim que tá a situação, eu quero que tu veja o abandono, porque esse é o retrato do abandono da Rua Acácia. E não é só essa rua que tá assim, aqui no bairro Sagrada Família. Essa é uma das ruas que a gente está mostrando. A gente vai mostrar logo mais no Rio Grande no Ar, uma outra rua aqui pertinho também, onde os moradores estão reunidos, já nos esperando para conversar com a gente, dizer o que eles já fizeram, já entraram em contato com a prefeitura, quais as providências eles já tomaram. E como é que eles se sentem, afinal de contas, nessa situação de total descaso, porque é o que a gente vê aqui. Não tem outra palavra, tá? Cheguei aqui e me deparei com essa cena. Achei que era só o lixo. Não, encontrei coisa pior. A rua totalmente esburacada, tomada pela água, pelo barro e por toda essa sujeira que a gente está vendo aqui. Então, assim, alô, Prefeitura de Gravataí, cadê o olhar aqui para o bairro Sagrada Família? É uma rua mais isolada? É sim, mas não deixa de ser a cidade de Gravataí. Com certeza. É um bairro da cidade como todos os outros, né? Não é porque ele é mais isolado, porque é uma comunidade um pouco mais pobre. O que tem a ver? Ah, então não precisa dar atenção, né? Porque ninguém tá vendo, ela é mais longe mesmo. Não, não é assim que funciona não, tá? A gente tá aqui para mostrar a situação dessa rua. Logo mais no Rio Grande no Ar a gente vai mostrar ainda mais e conversar com os moradores também, tá, Gamon? Tá certo, Melanie Albuquerque, 20 dias sem recolher o lixo, total descaso e abandono, e a Record TV prestando serviço. Vai às comunidades mostrar o que de fato acontece, o descaso público, uma comunidade inteira abandonada. Lixos amontoados em via pública. Não porque a população está jogando lixo na rua, não é, porque não tem recolhimento, que absurdo. Pagam os impostos e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Gente, 7h30, Balanço Geral amanhã vai ficando por aqui. Aliás, muito obrigado pela parceria, pela companhia. Estou de volta amanhã a partir das 6h30. Quem chega agora é meu amigão Nando Gross para comandar o Rio Grande no Ar no Dia da Amizade. Dia da Amizade, que bacana, hein, Gamon? Dia da Amizade, aliás, forte abraço para ti, muito obrigado por não ter copiado novamente, né, o meu modelito. Aliás, o senhor está muito elegante, viu? Obrigado, Gamon. A gente está se esforçando, né, na medida do possível. Deixa eu dar uma ajustada aqui. A gente está fazendo bacana, o que pode, né? Tá moderno. Valeu, Nando. Bom programa para ti. Bom dia. Tchau, gente. Tchau, Gamon. Obrigado, Alexandre Gamon. Vamos agora com o nosso Rio Grande do Norte, porque são 7h31. Está 16 graus lá fora, não chove nesse momento em Porto Alegre. E a gente começa o Rio Grande no Ar falando sobre a retomada da demolição do antigo ginásio de esportes da Brigada Militar em Porto Alegre. O prédio está em ruínas desde outubro de 2017, quando foi destelhado por um temporal. Tradicional ginásio da Brigada Militar, já a gente fala disso.
Projeto de hospital em Porto Alegre leva atendimento para pessoas internadas em UTIs pelo Brasil através de teleconferências. Em 8 meses, a mortalidade infantil já caiu pela metade em Hospital de Palmas, no Tocantins. E tem também um parque temático que conta a história do nosso estado. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora no Rio Grande no Ar, que está começando. São 7 horas e 32 minutos, 7h32. Uma joalheria foi assaltada no centro de Ametista do Sul, que fica no norte do estado. Um criminoso armado rendeu uma funcionária do local. A reportagem é com o Samuel Vettori. O criminoso entra minutos depois de a loja ser aberta. Ele aparece nestas imagens gravadas pelas câmeras de segurança. O homem não tira o capacete. Assim que chega, mostra a arma, entrega a mochila e exige que a funcionária colabore. Enquanto isso, se aproxima do caixa para procurar mais produtos de valor. O criminoso fugiu em uma motocicleta. Horas depois do ataque, uma moto furtada foi localizada na cidade e entregue à perícia, que tenta ajudar na identificação do assaltante. A polícia desconfia que esse homem não agiu sozinho. Pelo menos mais um teria colaborado, dando cobertura. O valor levado em joias e relógios não foi divulgado pelos investigadores. A Polícia Civil já está analisando as imagens do assalto. Peritos também estiveram na loja, procurando indícios que ajudem na identificação do criminoso. Bom, e os grandes buracos da rua Manuel Bittencourt, na zona leste de Porto Alegre, causam diversos transtornos para a comunidade. Eles alegam que já procuraram as autoridades, mas até agora o problema ainda não foi resolvido. No 9º mês de gestação, Franciele teme o trabalho de parto. É que o carro do marido quebrou numa das inundações. Um Uber te chama, não vem. Vários cancelam, uma ambulância não vem. E agora? Há 2 meses, a equipe da TV Record RS esteve no local para registrar os períodos chuvosos. Desta vez, a seca revela os buracos formados. De acordo com a população, pouco foi feito por parte do poder público a fim de sanar os problemas. Após o apelo do dia 30 de maio, cerca de 100 metros da rua foram recapeados. Os moradores rebatem. A alternativa não chega nem perto de resolver o impasse. Eles vieram aqui, isso daqui foi um cala-boca para nós, porque eles vieram aqui, botaram só esse resto de asfalto, que eu não sei de onde eles tiraram, e mais para baixo terra, e não adiantou nada. Vera mora há 4 anos na rua. É ativa na comunidade, luta por melhorias e cobra constantemente o poder público. Fica no empurra-empurra, porque aqui da Manuel Bittencourt a gente já ganhou o asfalto. E daí eles falam que é do orçamento participativo. Daí assim, né, fica naquele empurra-empurra, as ruas não dá pra gente passar mais de tanto buraco, de tanta coisa. No mês retrasado, registramos também o problema enfrentado por Dona Adília, que dependia da ambulância para realizar o tratamento de saúde. O veículo não teve mais condições de entrar na rua estreita. Há menos de 2 semanas, Dona Adília não resistiu e morreu. A gente chamou o Uber custou para chegar até aqui. E aí a gente levou ela durou só 7 dias no hospital e faleceu. A falta de infraestrutura está gerando desconforto, inconformidade e revolta nos moradores. E prometem continuar cobrando a Secretaria de Obras. A gente tem pedido, a gente tem ido nos órgãos competentes, a gente foi em Câmara de Vereadores, a gente foi falar com o secretário também de Obras e até agora a gente não tem uma resposta. Então a gente gostaria muito que alguém olhasse para nós e nos desse a resposta que a gente está precisando e precisamos que essas ruas sejam arrumadas. É uma rotina, né? É uma rotina. Quantas vezes a nossa reportagem já mostrou ruas que são absolutamente intransitáveis, ruas que são verdadeiros... Olha isso aí, se a gente pode chamar de rua. Quantas vezes já mostramos? É a Zona Leste e a Zona Sul, são em todos os pontos da capital. E a população pedindo ajuda. A maioria da comunidade, todos os locais, já tem lá, cada um deve ter uns 10 ou 15 protocolos, já comunicaram, já pediram socorro e parece que não há capacidade de reação mesmo das autoridades para resolver. São muito mais problemas do que possibilidade de resolvê-los. É incrível como se repetem as denúncias
desse mesmo tipo de situação que vivem os moradores da rua São Manuel. Agora é São Manuel, na zona leste da capital. Uma situação terrível. E a comunidade, é claro, pede socorro à Record, que repassa para as autoridades para ver se alguma coisa vai ser feita. Manuel Bittencourt, perdão. São Manuel é outra rua. É o hábito, viu, Felipe? É o hábito. São Manuel conheço, já frequentei bastante. São amigos, então, mas é o Manuel Bittencourt, na Zona Leste, é onde a comunidade está pedindo socorro. Mais um pedido de atenção a uma comunidade que a gente está trazendo aqui no Rio Grande no Ar. Um dos grandes vilões brasileiros do momento, o desemprego. O desemprego tem tirado o sono de muita gente. São mais de 13 milhões de pessoas desempregadas nesse país. E hoje é dia de procurar emprego para muitos gaúchos. A gente fala agora com o Samuel Vettori. Ele está no Cine, em Porto Alegre, no centro da capital. Deixa eu dividir tela aqui com o Samuel. Bom dia, Samuel. Bom dia, Nando. Hoje com frio, né? Choveu bastante durante a madrugada. Não foi uma chuva forte, mas foi uma chuva constante, né? Não foi aquela de causar alagamentos, mas trouxe essa virada. Aquele calorzinho que a gente tinha até ontem já não tem mais, hoje está esfriando. Vai esfriar muito mais. Tá esfriando, sem dúvida nenhuma. Tá esfriando sim, vai esfriar muito mais, viu? Mas tá 16 tá frio, graus. Vem aqui na beira do Guaíba. Vem aqui na beira do Guaíba para tu ver assim, o ventinho soprando, né? Ventinho soprando aqui na beira do Guaíba com essa chuva que caiu agora há pouco, para tu ver onde é que vão estar esses 16 graus aí. Tá frio sim. Não é um frio. Na lide do campo, né? Um gaúcho daqueles reclamando de 16 graus no inverno. Eu vou te dizer uma coisa, tio. Olha. E aí, Samuel, pessoal dizendo que tá esfriando, tá esfriando. Pessoal hoje com esperança de conseguir, quem sabe, sair daí pelo menos com uma indicação de trabalho, né? Essa é a luta de todo mundo, Nando. E apesar da chuva, apesar desse frio que está fazendo sim, está começando a esfriar sim, o pessoal veio para cá. Tem uma mudança aqui no Cine, é o seguinte, Nando, quando a gente lembra que a gente mostra sempre aquela fila que fica no outro lado desse prédio histórico aqui no centro, que fica na verdade no prédio histórico ali na Alfândega.